Bom, então agora eu quero mostrar para vocês aqui nesse mesmo banco de dados uma análise de regressão logística, tá? Eu não me lembro muito bem, mas eu tenho uma variável aqui que se chama perda dentária. Vamos dar uma olhada nessa variável, frequências, perda dentária. Então, perda dentária é uma variável do tipo 0 e 1, tá? Tem 140 indivíduos com score 0 e 49 indivíduos com score 1. Vamos imaginar que essa variável é uma variável que indica se a pessoa perdeu ou não perdeu um dente, né, ao longo da vida. Vamos imaginar dessa maneira, para não perdermos muito tempo aqui. Então, eu tenho sim e não, né? O 0 é não, 1 é sim, a pessoa perdeu dentes. Então, 25,9% das pessoas na nossa amostra perderam pelo menos um dente. Então, essa vai ser a nossa nova variável dependente, tá? Então, variável dependente, perda dentária, tá? E aí, variáveis independentes. Vamos lá de novo em sexo, idade. E aí eu vou botar outras variáveis aqui que eu quero mostrar para vocês, que é smokers. Tá. Vai ser uma variável que vai ser smokers, que na verdade é nunca, leve e pesado. Tá? Uma variável que leva em consideração se a pessoa fumou ao longo da vida, não diferencia se ela é ex-fumante ou não fumante, tá? Uma dose ao longo da vida que é o PEC Years. Já está categorizada aqui em 0, 1 e 2, tá bom? E vamos pegar uma outra variável. Que vai ser visitas ao dentista. Visit dente. Então, se a pessoa vai regularmente ao dentista, se ela vai só para urgência ou se ela nunca vai no dentista ao longo de 5 anos, que era a pergunta que era feita para as pessoas. Vou pegar mais uma. Aqui, educação. Beleza. Que se chama Study Years, que é baixo, médio, alto. Ok? Então, a gente tem 4 variáveis independentes qualitativas e uma variável quantitativa, que é idade. Temos uma variável dependente qualitativa binária, que eu posso rodar uma regressão logística para avaliar quais são os fatores associados a essa variável.
Alex, Oi, eu posso só te interromper um pouquinho e fazer uma pergunta? sim. Na regressão logística, a gente precisa também ter os critérios de normalidade das variáveis Não, independentes ou não? não, nem na linear. Na linear também não preciso ter normalidade nas variáveis independentes. Nenhum modelo generalizado precisa, Só na tá? dependente. Só na dependente na regressão linear, Tá, tá? tá, obrigada. Nada. Então, na regressão logística, como a gente trabalha com variáveis, na grande maioria das vezes, qualitativas, né, sejam binárias ou categóricas, os nossos primeiros passos para conhecer as variáveis é rodar tabelas de contingência e de paralelo Q quadrado. Então, eu vou rodar a minha primeiro cruzamento aqui ó, em crosstabs, Analyze, Descriptives, Crosstabs. E eu vou colocar, para melhor entendimento, na coluna, a minha perda dentária, e na linha, a minha variável independente. Eu vou pedir o Q quadrado, e eu vou pedir o percentual da linha. Vocês já vão entender por quê, que é onde está a minha variável independente. Então, está aqui. Perda dentária, 0 e 1. Homem e mulher. Por que eu pedi o meu percentual na linha? Porque eu quero saber, dentre os que estão expostos, ou seja, dentre os que são homens e mulheres, quantos que perdem um dente. Se eu pedisse um percentual na coluna, seria o contrário, ele me daria o percentual de homens e mulheres dos que perdem e percentual de homens e mulheres dos que não perdem. Eu sempre faço esse paralelo com fumo e câncer. Quando eu estudo fatores de risco para câncer, o mais interessante é que eu saiba, dentre os que fumam, quantos têm câncer, do que dentre os que têm câncer, quantos fumam. Tá? Não existe o certo e o errado, mas eu sempre pego o percentual dos que têm a doença dentre os expostos, né? Pensando lá na nossa aula de hoje de manhã, né? A probabilidade de doença dentre os expostos e não a probabilidade de expostos dentro da doença, tá? Então, eu sempre peço o percentual aqui para a variável independente. E aí fica fácil, vejam aqui, dentre os homens, 15 deles, ou seja, 20,8% deles perdem um dente ou mais. Dentre as mulheres, 29% perdem dentes. Então, eu estou comparando esses dois percentuais aqui. Tá? Que nesse caso, aqui abaixo tem a tabela do Q quadrado, ele vai me dizer que o P do Q quadrado é 0,24. Ou seja, não é estatisticamente significante. Então, eu estou olhando o número de observações em cada célula. Vejam que 189 indivíduos, se o meu desfecho é um desfecho com uma prevalência relativamente baixa, que é 25%, ou seja, eu tenho só 49 indivíduos, eu começo a ter observações
com umas células com poucas observações, como é o caso de 15. Vamos ver agora se nós rodarmos um Q² com a variável fumo, que tem 3 categorias. Visitas ao dentista, que tem 3 categorias, e educação, que tem 3 categorias. Eu vou dividir esses indivíduos em mais células do que 4. Vão ser 6 células. Então, vamos lá. Cross tabs. Só tiro a variável sexo daqui e vou colocar visitas ao dentista. Então, olha lá, a minha tabela agora tem 3 linhas e 2 colunas. Vejam aqui, deixa eu tentar me lembrar que eu não botei os labels, mas quem não vai ao dentista, 33% das pessoas perdem dentes. Quem só vai para emergências, 29% perde dentes. E quem vai com frequência, apenas 1% perde dentes. Vejam que aqui eu tenho 5 observações apenas. E talvez eu comece a ter problemas para fazer modelagem multivariada. Mas, neste momento, isso me dá uma diferença significativa, 0,02 pelo Q² de Pearson, mostrando que eu tenho aqui uma provável associação dessas duas variáveis. Vamos lá para smokers. Então, aqui eu vejo que smokers, o percentual de pessoas que perdem dentes, seja no nunca fumante, no leve ou no pesado, é muito parecido, 23%, 26% e 29%. Eu tenho uma razoável distribuição, né? E o meu P, ele é não significativo. Deixa eu só, por curiosidade, usar outra variável, que é fumante e ex-fumante. Deixa eu ver aqui. Aqui começa a ter uma diferencinha. Vamos analisar essa aqui, ó. Essa aqui é quem nunca fumou, quem é ex-fumante e quem é sempre fumante. 38% dos que sempre fumam, né, são fumantes, comparado a 23 e 19, tá? E aqui o P do Q² ele já chega a dar uma diferencinha. Vou botar aqui smoking. Eu vou fazer uma tabela de contingência com perda dentária e idade. Rola? Não, não rola. Não rola porque a minha variável idade ela está como quantitativa. Né? Então, vejam que é uma tabela de contingência sem sentido. Tá? Se eu quiser, eu posso categorizar a minha variável idade, mas nesse momento vamos trabalhar com uma variável contínua no nosso modelo de regressão. E por fim, study years. É o que faltou, eu acho. Então, vejam aqui, baixa, média e alta educação, eu tenho 57% que perderam dentes, 20% e 13%. Né? Então, vejam que eu tenho uma clara associação entre nível educacional e perda dentária. Então, eu posso agora começar as minhas análises univariadas. Analyze, regression, binary logistic regression. Então, a minha variável dependente é perda dentária. E aqui eu vou começar a colocar as minhas variáveis independentes.
sexo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Opções, intervalo de confiança para exponencial de beta, que ele não dá automaticamente, então eu tenho que pedir, tá bom? E por enquanto é isso. Vou dar um OK. E agora, mais uma vez eu tenho ali o resumo do modelo com o N, 189. Eu tenho a codificação da minha variável dependente, que é 0 e 1. Umas tabelas que aqui não interessam para nada. O SPSS adora botar coisas que não são muito válidas, né? Mas é só ilustrando quantas pessoas que têm perda dentária, a gente já sabia disso. São 49. E aí, ele me dá primeiro um modelo vazio, tá? Somente com a constante. E aí ele vai me dar o sumário do modelo, que é uma das características que a gente vai analisar os modelos multivariados, que é esse -2 log likelihood, tá? Por enquanto, fiquem com essa informação. 214, e depois no modelo múltiplo a gente vai ver o que vai acontecer com esse -2 log likelihood, que é um score parecido com o R ao quadrado, mas não tem interpretação como o R ao quadrado, ele só vai dar a apropriação do modelo, se o modelo ele é mais robusto ou não. E lá no finalzinho, nós temos aqui a nossa tabela de coeficientes. O beta, o seu erro padrão, que não tem interpretação, o resultado do WALD e a sua significância, e logo aqui ao lado o exponencial de beta e o intervalo de confiança. Então, eu tenho que saber quais são as minhas categorias, né, de sexo, no caso é homem e mulher, então homem é a categoria de referência, então esse exponencial de beta ou esse odds ratio, ele significa que mulheres têm 55% maior chance de perder dentes do que homens. Porém, isso não é estatisticamente significante, pelo P de 0,21, que é corroborado pelo intervalo de confiança, que cruza o valor 1, que é uma mesma chance entre homens e mulheres. Então, apesar disso, eu estou vendo que 0,21 poderia, ou na verdade pode tornar esta variável elegível para entrar no meu modelo. Então, eu vou botar aqui sexo OR igual a 1,55 e o P 0,21. Vamos lá agora. Eu vou pular a idade e vou fazer um outro, tá? Que é smoking. Aqui. Clico em OK. Então, ele vai me dar de novo todas aquelas coisas. Tá? E aqui no smoking, eu tenho um beta e um odds ratio. Mas smoking são 3 categorias. Eu preciso de 2 odds ratios, que é comparando os ex-fumantes com os nunca fumantes e os fumantes com os nunca fumantes. Mas ele só me deu um odds ratio. Bom, porque no SPSS eu tenho que informar quais variáveis independentes são categóricas, neste botão aqui, ó, categorical. Então, eu digo para ele que smoking é uma variável categórica. E eu também tenho que dizer para ele qual a categoria de referência. Por default, ele usa a última.
Mas o default da minha cabeça, a categoria de referência sempre é a primeira nas minhas variáveis, que nesse caso é o nunca fumante. Então, eu tenho que aplicar em first e mudar, tá, para a primeira categoria desta variável ser a de referência. Continuo, e agora sim vou clicar OK. E aí sim eu terei aqui as minhas categorias, né, a codificação das categorias, que no caso, a categoria 1 do meu odds ratio vai ser a categoria 1 da minha variável, e o segundo odds ratio vai ser da minha segunda categoria. Tá? Vejam aqui o menos 2 log likelihood parecido, né, 211. E agora eu tenho aqui smoking, a minha variável, o primeiro e o segundo odds ratio. O primeiro odds ratio 0,75 e o P de 0,49, e o segundo odds ratio 1,98, 0,08. Então, ele não é significativo, né? E vejam aqui o intervalo de confiança de 0,9 a 4,3. Mas ele vai ser aqui, eu vou anotar, porque ele 1,98, 0,08, porque ele está sendo elegível para entrar no meu modelo multivariado. Mesma coisa para visitas ao dentista. Eu tenho que dizer que a minha variável é categórica e que é a primeira. Vou clicar em OK. Tudo igual. E agora eu tenho aqui os meus dois odds ratios. O primeiro odds ratio é comparando o que vai no dentista para emergências, comparado ao que nunca vai. E o segundo ratio é comparado ao que vai regularmente no dentista, comparando com o que nunca vai. Vejam que os odds ratios são abaixo de 1, e especificamente, ir ao dentista regularmente gera um odds ratio de 0,24, ou seja, 1 menos 0,24, que vai me dar 0,76, significa dizer que quem vai ao dentista regularmente tem 76% menos chance de perder dentes do que quem não vai ao dentista. E isso é estatisticamente significante. Tá? Então, vamos anotar aqui 0,24, 0,01. Study years. Também tem que dizer que é categórico. A primeira categoria é a de referência. E estamos aqui. Vejam que, neste caso, ambos os odds ratios são estatisticamente significantes. 0,19 e 0,12. Eu só vou anotar um aqui, que é 0,12, e o P é altamente significativo. E, por fim, a nossa variável quantitativa, que é idade, em anos, está aqui, idade 1,12 e altamente significativo, e o nosso intervalo de confiança. Ou seja, a cada ano de idade, eu tenho 11% a mais de chance de perder dentes. Ok? Então, o meu modelo múltiplo inicial vai incluir todas essas variáveis. Todas elas estão abaixo do nível de 0,25. Então, eu vou colocar aqui idade, sexo, visitas ao dentista, study years,
smoking. E agora eu vou dizer para ele quais são categóricas, que é visitas ao dentista e aqui, sendo que essas duas também são a primeira categoria. E agora clico em OK. Então ele vai me dizer aqui o N das observações, de novo meu desfecho, as minhas variáveis categóricas e os odds ratios para qual categoria ele se refere, o meu modelo vazio, e aí eu tenho aqui o meu log likelihood, vejam que ele diminuiu, quanto menor o log, menos 2 log likelihood, mais explicativo é o modelo. Lembram que quando ele estava com uma única variável, ele era perto dos 214. Quando eu botei mais variáveis, ele baixou para 138. Então, o meu modelo, ele melhorou em termos da sua robustez, da sua explicação do evento que eu estudo, com um número maior de variáveis, o que é esperado, tá? Então, vamos lá. Idade, bom, sexo. Sexo, 4.03, sendo que era antes 1.55. Tá bom, Márcia? Tchau. Vejam a mudança, que coisa interessante, passa de 1.5 para 4.03 e ele se torna estatisticamente significativo, né, esta variável. Ou seja, mulheres, por enquanto aqui, têm 4 vezes mais chance de perder dentes do que homens. E vejam também, por outro lado, o que acontece com o intervalo de confiança. É bastante amplo, né? Variável idade, como nós sabemos, idade para perda dentária é extremamente forte, né? Se manteve significativa, quase que sem alteração no coeficiente. Visitas ao dentista, que era significativo ao nível de 0.01 e tinha um odds ratio de 0.24, deixa de ser significativo, passa para 0.9 e aumenta um pouquinho o odds ratio. Já a educação, tá? Vejam que se mantém significativo e a variável fumo basicamente ali não se altera muito, tá? Então, agora nós vamos começar a remover uma ou outra variável que não está estatisticamente significante e a gente opta por remover a que tem o maior valor de P. Nesse caso, é visitas ao dentista. Então, eu vou optar por remover primeiro aqui visitas ao dentista e ver o que acontece. O nosso log, menos 2 log likelihood, aumentou um pouquinho, mas não nada muito significativo. E aí agora eu tenho aqui a variável sexo ainda, né? Forte, idade forte, educação segue, significância, e o fumo basicamente não mudou. Então, aqui a primeira informação que eu tenho, que excluindo a variável... qual foi a variável que eu excluí agora? Excluindo a variável visitas ao dentista, basicamente não altera as outras. Então, significa que ela, além de não estar estatisticamente significante, associada, estatisticamente significativo ou associação com perda dentária, ela também não altera o meu modelo, pelo menos 2 log likelihood, e também não altera as estimativas da outra variável, das outras variáveis. Então, eu estou tendendo a deixar de lado a variável visitas ao dentista. Mas eu realmente estou curioso o que fez com que a variável sexo se tornasse tão forte
né? Qual foi a variável que causou essa relação? Então, vou remover agora a variável fumo, para ver o que acontece. O meu menos 2 log likelihood aumenta mais um pouquinho. Vejam que a variável sexo mudou um pouco, né? Diminuiu o impacto, mas não foi nada muito relevante. Então, provavelmente não é a variável fumo que está influenciando no sexo ali. Vamos fazer um modelo só de sexo com educação. Já dá uma mudadinha, né? Mas eu acho que no final das contas foi realmente, vamos ver se foi a variável idade. Vejam que interessante, a variável idade não influenciou, basicamente aqui, ó, até influenciou um pouquinho, 0,21, tá? Então, parece que a inclusão, o ajuste do modelo para idade e educação fazem com que a variável sexo se fortaleça, né? E provavelmente porque deve ter aí uma diferença nessas variáveis entre homens e mulheres, tá? Então, o nosso modelo ficaria aqui, sexo, idade, study years, smoking. Então, é isso aí. Bom, aí, a manutenção da variável fumo, ela pode ou não ser feita, apesar de que ela não está contribuindo de forma muito relevante para o modelo, né, e também não tem um papel confundidor muito claro nas outras variáveis. Não existe o certo e o errado, tá? A modelagem, essa modelagem proposital, o purposeful, do Rosmer e Lemeshow, diria que ela poderia sair do modelo. Mas eu mesmo já fui até questionado por revisores e também conversando com outras pessoas que trabalham com modelagem, você pode fazer uma flexibilização da estratégia do Rosmer e do Lemeshow e, eventualmente, manter no modelo variáveis que, etiologicamente falando e epidemiologicamente falando, são muito fortes. Como, por exemplo, aqui o caso do fumo. Fumo, na minha amostra, não está tendo um impacto, mas, talvez do ponto de vista causal, seja importante demonstrar para o leitor que o teu modelo incluiu uma variável importante, né? Mesmo que ela, na tua amostra, não fosse então influente, tá? Eu não sou muito a favor dessa estratégia, né? Mas não é uma estratégia errada. Não seria errado aqui manter a variável fumo, tá? Porque ela não está prejudicando. O problema é quando começa a não contribuir com o modelo, mas aí começa a inflar o modelo, que é aquele problema de instabilizar o modelo para amostras que são não tão suficientes assim, como é o caso de 189, que não é uma amostra muito grande, tá? Então, há que se pensar e se ponderar essas questões, tá?
Nós também não estamos vendo aqui indicativos de colinearidade. Eu quero ver se eu consigo mostrar o que seria colinearidade. Vamos tentar ver uma coisa aqui. Oi, Alex. Inflar o modelo quer dizer que as variáveis vão andar significativo quando elas, na real, não são significativas? Não, ao contrário. Elas vão deixar de ser significativas quando elas poderiam ser significativas. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui, ó. Eu vou botar agora aqui no modelo. Vou botar diabetes. Vou botar IMC. Vou botar skin color. Vou botar tratamento periodontal. E vou botar gengivite. Atolei de variável. Vamos ver aqui, ó. Sexo não mudou, idade não, educação. Gengivite entrou, mas olha aqui 35, olha o intervalo de confiança, até 420. Vejam que o intervalo de confiança aqui, ó, da variável sexo, aumenta estratosfericamente, comparado ao intervalo de confiança do nosso modelo mais parcimonioso, que já era grande, né, já era até 11, e se eu botar um monte de variável, ele vai para 21, tá? A minha variável fumo, recentemente, ela vira aqui, ó, significativa, mas o intervalo de confiança é bastante amplo. Então, isso seria começar a inflar o modelo de forma enlouquecidamente só para botar mais variáveis. Tá? Oi. Se pode saber qual é a variável que aumenta este valor do sexo, que hace que aumente com o anterior? Provavelmente não existe uma variável aqui. Eu coloquei um monte de variável, muitas variáveis. E é isso que está acontecendo, né? Isso que está causando o aumento do intervalo de confiança. Não vai ser uma variável que vai explicar isso. Eu quero ver se a gente consegue fazer aqui um exemplo de colinearidade. Deixa eu ver, cálculo, deixa eu ver, DBI. Não é ISG min. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, se eu consigo mostrar para vocês. Tá. ISG min e cálculo. Bingo, aqui, ó. Então, eu fiz aqui um modelo de perda dentária e de variável. Aqui, ó, cálculo. O odds ratio deu 40.
De 9 até 170. Um caos. E aí depois, se eu faço gengivite, nove, altamente significativo, de 2 até 48. O que acontece se eu botar os dois no mesmo modelo? Cálculo e gengivite. Gengivite, que era 9, passa para 1. Tá? Perde a significância. Então, isso aqui, na verdade, não é controle de confundimento. Provavelmente é colinearidade. Se eu fizer aqui, como essas duas variáveis são quantitativas, eu vou fazer um scatter plot de cálculo e gengivite. Tá? E eu vou, por exemplo, rodar aqui uma... onde é que é mesmo isso aqui? Vou rodar uma correlação. Ah, não, acho que aqui onde é que está correlation. Ups. Em algum lugar do chat. Correlate. Eu vou botar aqui, ó. Cálculo e gengivite. Correlação de Pearson. Não é tanto, mas a correlação entre eles é 0,39 ou 0,40. Para um modelo de regressão, correlações acima ou próximas de 0,50 já começam a criar problema na modelagem em relação à multicolinearidade. Tá? Então, tentando dar um exemplo para vocês, o que acontece quando a gente inclui duas variáveis que dão basicamente a mesma informação. Alex, tem o caso que ele faz uma variável, né? Neste caso seria cálculo e sangramento, tipo interação. E aumentaria nesse modelo de sangramento e cálculo. Quando que eu faço isso, a interação de dois variáveis? Sim, na verdade, a gente na regressão linear ali, a gente pulou a última etapa que seria a interação, tá? Isso que eu mostrei aqui não tem nada a ver com interação. A interação, ela é feita quando a gente chega no último modelo, que é o nosso modelo que tem sexo, idade, study years e fumo. Tá? Esse é o nosso modelo de efeitos principais final. Tá? Nesse momento, eu deveria investigar possíveis interações, desde que eu tenha alguma plausibilidade biológica para interação. Se eu fosse investigar aqui alguma interação, eu veria no máximo uma interação entre a variável sexo e educação ou sexo e fumo. Tá? Eu tenho que ter uma explicação, né, para ver se tem uma interação. Talvez as mulheres nessa amostra tenham menos educação, por exemplo. Tá? O SPSS, deixa eu ver se por esse caminho, eu acho que esse caminho aqui ele não vai dar interação. Tá aqui, ó. A vezes B, tá? Então, eu vou tirar a variável, vou tirar, por exemplo, study years e sexo, tá?
E vou pegar aqui sexo e study years, apertando o Ctrl ao mesmo tempo. E aí ele vai colocar ali, ó, sexo vezes study years, tá? E agora ele vai botar, então, no modelo, uma interação de sexo e study years, tá? Então, eu tenho lá a minha idade, a minha variável idade, a minha variável fumo, tá? A variável sexo por study years, que é a interação, e aí a categoria, o que seria uma categoria de um e com o outro. Eu só não sei, agora vejam que interessante, existe realmente uma interação ó, entre sexo e anos de educação aqui, ó. 0,04, ela é significativa, tá? Então, como eu até imaginava, tentando explicar o porquê que a variável sexo mudou tão drasticamente, provavelmente é, como nós tínhamos dito, pela inclusão da variável study years. E isso também está se demonstrando a partir de uma interação entre a variável sexo e a variável study years. Então, eu teria que rodar um modelo agora com as categorias, né? Seriam aí mulher de baixo, médio e alto nível educacional e homem de baixo, médio e alto nível educacional. Seriam 6 categorias que eu deveria reportar o odds ratio, ao invés de reportar o odds ratio separado de sexo e de educação. Então, esse seria o último passo da minha estratégia de análise. Eu acho que aqui no SPSS ele acaba não dando, acho que tem que botar sexo também separado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas eu vou ver se eu acho uma leitura sobre interação para vocês, tá? Alex, eu tinha a última pergunta. O smoking, que está como dummy variable aí, no modelo univariável, eu boto ela sozinha ou, tipo, cada variável? Tipo, smoking, smoking 1 ou smoking 2? Não, um modelo univariado sempre tem que ser igual ao que tu vai fazer no múltiplo. Ah, tá. Variável categórica sempre tem que entrar com as categorias separadas. Não, eu não posso botar somente ela, independente se é no univariado ou se é no múltiplo. Ela vai entrar sempre com as categorias que eu quero o resultado. Ah, tá. Muito obrigado. Mais dúvidas?